E, Débora, os usuários do X, o antigo Twitter, têm relatado desde a manhã de hoje que conseguiram acessar a rede no Brasil. Até contei do susto ali, entre aspas, em plena sala de aula ali hoje cedo, também de alguns alunos vendo que tinham visto ali algumas pessoas voltando a twittar. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, a gente vai receber mais uma vez aqui no 360 o Basílio Rodrigues Pérez, que é conselheiro da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações. Boa tarde, Basílio. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por nos ajudar a entender o que aconteceu. A minha pergunta é exatamente essa. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que aconteceu basicamente é o seguinte, o aplicativo X fez uma atualização durante essa noite para uma versão nova e nessa aplicação ele passou a acessar um serviço que é conhecido como proxy reverso, que são CDNs, do Cloudflare no caso, e também tem outros menores que também são acessados. Então o próprio aplicativo passou a acessar através de outras redes que não a própria rede do X. Isso foi basicamente o que aconteceu. Agora eu vou chamar aqui a Jussara Soares, que ela também tem uma pergunta para o senhor, Basílio. Boa tarde para o senhor. Pois não. Boa tarde, Basílio. Minha dúvida é o seguinte, essa atualização, essa mudança no aplicativo X, ela já era prevista, ela é comum ou pegou todo mundo de surpresa? As aplicações dos aplicativos são normais, eles costumam acontecer com frequência de todos os tipos de aplicativos, por questões de segurança, por questões de modificação no software para melhorar algum tipo de funcionamento que não estava correto. Então, e elas são automáticas. Então, como o X resolveu fazer uma atualização nova, o X fez uma modificação no aplicativo, e durante a noite os celulares simplesmente verificam se tem algum aplicativo desatualizado e automaticamente atualiza. Isso é uma coisa que, do ponto de vista do usuário, acontece automaticamente. Não há como o usuário, a não ser que o usuário bloqueie para que nunca tenha atualização, mas isso é muito raro de acontecer. Normalmente o usuário deixa atualizar, até por uma questão de segurança, para garantir que está tudo funcionando. Efetivamente, o X mudou o aplicativo e provavelmente foi com a intenção justamente de encontrar outra forma de acesso. Débora, quer pegar? Não, por favor, então, por favor. Não, eu ia perguntar isso, quer dizer, essa questão das atualizações são fundamentais ali para o usuário comum. Sei que a sua especialidade é a parte técnica, né, Basílio? Mas pelo que você está nos falando, é algo que estava aquém das ações dos usuários. Quer dizer, então, do ponto de vista jurídico, isso é muito difícil que isso tenha qualquer tipo de implicação para o usuário que se viu uma notificação, de repente, no seu celular, acessou ali o aplicativo, porque manteve o aplicativo lá e, de repente, viu que ele estava atualizando. Isso, do ponto de vista, foi isso que aconteceu, né? Não teve nenhuma... Exatamente. O bloqueio que foi solicitado foi feito, inclusive, como nós conversamos da vez anterior, foi feito o bloqueio de DNS, depois foi feito o bloqueio também através da própria rede, que deu um certo trabalho por causa da complexidade da rede do X. Só que agora eles não estão usando a rede do X. Eles estão usando um serviço do Cloudflare, que é um serviço de uma nuvem que está no mundo todo e que tem 24 milhões de domínios de sites dentro dessa rede. Inclusive, dentro desse Cloudflare está o próprio governo federal, a imprensa, a própria CNN tem site dentro do Cloudflare. Ou seja, se a gente bloquear o Cloudflare, até a CNN sai do ar. Então, nesse momento, a coisa ficou muito mais complexa. O que nós temos orientado os provedores neste momento é aguardar orientação da Anatel ou da Justiça do que fazer. Porque, assim, na verdade, o que nós tínhamos orientação para fazer foi feito. Agora é um novo passo. O fato de alguém ter acessado o X agora, não dá para dizer que foi intencional, porque não foi a pessoa que procurou acessar o X, simplesmente começou a entrar os conteúdos do X nos celulares de todo mundo que estava funcionando. Quem usava o recurso passou a usar, o recurso passou a aparecer. Não dá para você evitar de ver o que tá acontecendo. Agora nós temos que esperar o próximo passo, ou da Justiça ou da Anatel,
E se vier da Anatel, a gente gostaria que venha com muito detalhe técnico do que fazer especificamente, porque o risco neste momento, e isso nós avisamos os provedores para não bloquearem por conta própria, porque um bloqueio do Cloudflare pode afetar até uma transação de Pix que deixe de funcionar. Ou seja, o X foi para ele saiu de uma área sozinho, onde ele estava isolado, e agora ele está no meio de todo mundo. Se você bloqueia o X, você está bloqueando metade da internet junto. Então, o bloqueio tem que ser muito mais seletivo, tem que ser outra solução. Eu espero até que a Justiça encontre outras formas de fazer isso. O senhor está trazendo, Basílio, as informações bem técnicas, né? Agora, eu quero um outro aspecto do senhor. Olha só, quando isso começou a acontecer, hoje, eu gostaria de saber como foi os provedores procurando vocês. Eles estão preocupados, esse compasso de espera, né? Essa orientação que vocês deram para os provedores do compasso de espera, mas eu quero entender um pouco como é que foi a reação dos próprios provedores, com medo ali de estar incorrendo em algum descumprimento judicial, enfim, como é que foi esse diálogo entre vocês? Veja, o funcionamento começou meio de surpresa. Na verdade, logo de manhã começaram as primeiras notícias de que estava acessando o X. Quando me contactaram, a gente começou também a fazer pesquisas, vimos que estava funcionando e começamos a analisar a rede para ver por que estava funcionando. Começamos a ver tecnicamente como que estava conseguindo chegar no X. E aí percebemos que estava usando outros caminhos e outros provedores também perceberam a mesma coisa. Veja bem, dentro de uma questão legal, nós estamos tranquilos, porque o que foi solicitado para os provedores fazerem, nós realmente fizemos. Então, ninguém deixou de cumprir a obrigação judicial. O próprio usuário não está acessando por VPN, simplesmente começou a funcionar o celular dele a acessar o X. Então, eu acho que, dentro da questão jurídica, nós estamos cumprindo a nossa parte. Agora, se vai ter algum próximo passo, ele tem que vir definido ou pela Justiça ou pela Anatel do que nós temos que fazer. Eu acho que não há motivo de preocupação porque está acontecendo isso. Isso foi como um movimento de xadrez. Fizeram um movimento, agora fizeram um movimento contrário e nós estamos no meio do caminho. Então, a gente não tem o que fazer sem uma orientação formal. Basílio, deixa eu passar a Jussara, tem uma última pergunta para a gente encerrar. Basílio, bem rapidamente, só para a gente entender, por que algumas pessoas já estão conseguindo acessar o X e outras pessoas ainda não? Mesmo ou no Wi-Fi ou pelo 5G. Por que tem essa diferenciação até esse momento? A diferença é dentro daquilo que eu cheguei a explicar na última vez. É a questão do DNS, da resolução de nomes, os serviços de DNS. Tem muitos serviços de DNS que estão bloqueados, mas tem muitas redes e muitos usuários que acessam DNS públicos, DNS do Google e do próprio Cloudflare. Que existem DNS públicos que eles são muito melhores de usar do que os próprios DNS que estão nos provedores. Então, qualquer rede, qualquer usuário que esteja usando um DNS público vai acessar o X. Isso não tem como evitar, porque esse DNS público ele não está dentro do Brasil. Ele é uma coisa mundial, então teria que mandar bloquear a nível mundial o X. Não dá para fazer isso. Quem está com o DNS, por exemplo, qualquer operadora que está com o DNS dela bloqueado, as pessoas dentro daquela operadora não conseguem acessar o X. Mas qualquer usuário que o celular dele está usando o DNS público, isso vai do próprio usuário. Ele pode colocar o DNS público por uma questão de ter uma performance melhor no DNS. E aí ele acaba acessando, ou seja, nesse momento os bloqueios estão funcionando ou bloqueando, a diferença está no DNS que está sendo usado. Basílio Rodrigues Pérez, que é conselheiro da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, mais uma vez conosco aqui, para a gente entender os detalhes técnicos, né, do quanto que tem de complexidade por trás de simplesmente acessar um aplicativo, no caso um aplicativo como o X, e sair tweetando, né? Tem muita complexidade, né, técnica para se fazer, inclusive,
valer as decisões judiciais. Obrigado mais uma vez Jussara Soares, obrigado por fazer a interlocução com o Basílio para ele poder estar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Obrigado.